Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, Detetive Júnior! Feliz domingo! Feliz dia do Senhor! Esse é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos nele. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Só versículos e palavras de alegria para você, detetive, porque nós estamos muito alegres de nos encontrarmos mais uma vez aqui na nossa escolinha bíblica. Esse dia que o Senhor separou com esse propósito para que eu e você pudéssemos, mergulhar nessa investigação aqui desse livro tão querido e tão precioso que é a Bíblia, a Palavra de Deus. E nós estamos muito animados com a nossa série de investigações que se chama O Livro Super Legal. Esse livro é um livro incrível de verdade. Ele não é apenas legal, é um livro incrível. Falta até palavras para dizer o quanto esse livro é precioso, detetives. E nós estamos aqui, com força total nessa série de investigações. Já aprendemos, que na Bíblia conta a história da criação, conta a história do povo de Deus, o povo de Israel, dos profetas, as leis de Deus. Conta a história mais incrível do universo, que é a vinda de Jesus como homem aqui nesse mundo, a sua missão, a sua morte de cruz, a sua ressurreição, e conta que Jesus foi para o céu e deixou uma missão muito importante para os seus seguidores, que está lá no livro de Atos. Conta também como a igreja foi se espalhando pelo mundo e como ela se manteve através das cartas de Paulo e as cartas dos discípulos de Jesus, que fortaleceram os seguidores de Jesus aí pelo mundo todo, detetives. E agora nós chegamos ali no último livro do Novo Testamento. Sabe de que livro eu estou falando? Estou falando da parte final dessa incrível história da Bíblia. Você gosta quando você está lendo um livro assim e aí vai se aproximando da parte principal, do final, Fala a verdade, detetive, não é legal quando a gente chega e vê assim, no final assim, felizes para sempre? Eu gosto. E você? Será que nesse livro, na Bíblia, tem essa mensagem de felizes e foram felizes para sempre? É isso que nós vamos descobrir na investigação de hoje. Mas antes de entrar nessa investigação, nós vamos cantar uma canção que vai falar sobre o final, Quando Jesus voltar aqui para buscar aqueles que são os seus seguidores, aqueles que são os seus discípulos. Todo mundo vai ver esse momento. Então vamos cantar essa canção e vamos já entrar nesse tema incrível que é o tema do livro de Apocalipse. Vamos louvar o Senhor. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até no Japão. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até na Bolívia. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até na Espanha. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer: aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer: aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até na Angola. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até Estados Unidos.
Estados Unidos. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até no Brasil. Brasil. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, 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 oh. Dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Glória a Deus! Todo olho verá Jesus descendo e vindo aqui para nos buscar. Quem estiver lá no Japão, quem estiver aqui perto na Bolívia, quem estiver lá nos Estados Unidos, na China, todo mundo vai ver a volta de Jesus. O nosso Rei dos Reis, detetive. Vai ser incrível essa volta de Jesus. Muito bem, antes de entrar na investigação de hoje, eu quero saber como anda o índice da Bíblia de vocês. Nos últimos domingos nós colorimos o índice da nossa Bíblia com cores diferentes e anotamos aqui o nome dessas divisões. Então aqui é o primeiro, os 5 primeiros livros. Nós colorimos e escrevemos, né? Pentateuco. Depois vieram os livros históricos, os livros que contam a história do povo de Deus. Logo depois, a seguir, os livros poéticos, né? O livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Depois vem os livros proféticos, profetas menores e os profetas maiores. Aqui a gente só colocou proféticos porque não tem esse espaço para escrever, mas se der na sua Bíblia você pode escrever. Essas são as divisões do Velho Testamento. E aí vem as divisões do Novo Testamento. Os primeiros livros aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, são chamados de livros evangelhos. Então você pode já colocar aí na sua Bíblia. O livro de Atos é um livro histórico. Os livros seguintes, né, são as cartas de Paulo e as cartas gerais. Se der para escrever cartas de Paulo, você escreve. Eu coloquei cartas aqui, ó. Aqui até o livro de Judas são cartas. E o último livro, que é o livro de Apocalipse, é o livro que é chamado de livro profético. Combinado? Isso vai facilitar na hora de você compreender as divisões dos livros da Bíblia. Muito bem, estão preparados para a investigação de hoje? Então pegue aí a sua Bíblia, que é o nosso manual, nosso mapa de investigações, e a revista Detetive Júnior, se você tiver, para anotar as pistas do mistério de hoje. Vamos lá? Partiu? Investigação? Vamos então, detetives, começar mais uma investigação. Essa série incrível que é o livro super legal. E para entrar nessa investigação, você precisa falar a senha que está lá no livro de 2 Timóteo 3,16. Vamos lá? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Muito bem, dito a senha, vamos conhecer mais uma curiosidade sobre a Bíblia que também deve ser um motivo de oração. Nas últimas investigações, temos conhecido a história de algumas nações, de alguns povos e países, e sobre o seu acesso à Bíblia, a palavra de Deus. Hoje vamos conhecer as Ilhas Fiji. Essas ilhas ficam a leste da Austrália. Muita gente da Índia foi morar e trabalhar nessas ilhas. Os fijianos, detetives, com medo de ter as suas ilhas tomadas, eles maltratam os estrangeiros. Então, detetives, precisamos orar para que os cristãos fijianos pratiquem a Bíblia, amando os estrangeiros, principalmente os indianos. Combinado, detetives? Não esqueçam de orar pelo povo que vive nas Ilhas Fiji, pelos cristãos que vivem ali, para que a palavra de Deus seja distribuída e tome conta dos corações desse povo, e que o amor de Deus seja transbordado nesse lugar. Amém? Muito bem, agora vamos à investigação de hoje, que é a investigação número 12. O tema dessa investigação é Revelações no último livro. Revelações no último livro. Finalmente chegamos, detetives, ao último livro da nossa grande biblioteca, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Chegamos ao último livro do Novo Testamento. Essa última prateleira também é conhecida como o livro profético. É sobre ele que nós vamos falar na investigação de hoje. Já que estamos falando sobre o último livro, detetives, vocês que gostam de assistir filmes, ler histórias, o que geralmente acontece na última parte da história de um filme ou de um livro, hein? Geralmente na última parte da história, tudo se resolve, os casais que se amam ficam juntos, os maus acabam presos ou morrem, e tudo fica bem, não é mesmo? Algumas histórias sempre terminam com a frase "e viveram felizes para sempre", não é mesmo? Então, é bom ou não saber o final de uma história que você começa a ler, hein? Como você iria se sentir se estivesse lendo a carta de um amigo ou uma amiga e chegando na parte final não conseguisse mais ler, hein? É muito ruim a gente não saber o final das coisas, não é mesmo, detetive? Por isso, na investigação de hoje, nós vamos descobrir a parte final da Bíblia, sobre o que esse livro conta. Então pegue o seu lápis e a sua caneta e anote o mistério de hoje, detetive, que é: quais as duas maravilhosas revelações de Apocalipse? Quais as duas maravilhosas revelações do livro de Apocalipse, hein? Para resolver esse mistério, nós vamos investigar na Bíblia o livro de Apocalipse, os capítulos 19, 20 e 21. Já sabemos, detetives, que a Bíblia é um livro completo, não é mesmo? Um super livro. Vejam que só nela está escrito sobre o começo de todas as coisas, lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Nela também há toda a história do povo judeu, de como Deus trouxe um Salvador para o nosso mundo. Como ele morreu, como ele ressuscitou e foi morar com Deus novamente. Isso tudo podemos encontrar no Antigo Testamento e nos Evangelhos do Novo Testamento. Depois, há também a história de como a Igreja de Jesus nasceu e cresceu no livro chamado Atos. Em seguida, temos as cartas escritas aos servos de Jesus, que
ensinando como fazer o que Deus quer. Mas e o final desse livro, hein? Deus nos ama tanto que não deixou esquecido o último capítulo, a mensagem final, a conclusão de sua mensagem. Está tudo aqui no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Nós podemos ler e saber um pouco sobre como serão os últimos acontecimentos do mundo. É por isso que Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. Muito bem, vamos agora à primeira pista, a pista número 1, que diz assim: O Vencedor. Quem sabe me dizer quem foi o autor do livro de Apocalipse, hein? Vocês se lembram, detetives? Ah, isso mesmo! Quem escreveu o Apocalipse foi João. Quando ele estava preso na ilha de Patmos, Deus revelou como seriam os últimos dias. Deus mostrava o que ia acontecer e mandava que João escrevesse. Sabem, João viu uma batalha entre Jesus e Satanás. Isso está lá em Apocalipse 19, do verso 11 ao 16. João escreveu assim: Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Detetives, quem é o único que pode ser chamado de fiel e verdadeiro, que julga e guerreia com justiça, que tem um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus, e que é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, hein? Sim, Jesus, muito bem! Lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versos 2, 7 e 10, João escreveu assim: Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. No verso 10 diz que depois disso, o diabo que enganava, ele foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Então vejam, detetives, quem foi vencido e lançado vivo no lago de fogo? Ah, isso mesmo, o diabo. E o que podemos descobrir por esses textos que acabamos de ver no livro de Apocalipse? Sim, Jesus derrotará Satanás e será o grande vencedor. Aleluia! Vejam, essa é a primeira maravilhosa revelação de Apocalipse que encontramos hoje, detetives. Vamos continuar na pista número 2. Ela diz assim: Novo lar. Então, detetives, depois que Jesus vencer Satanás e os seus seguidores, o que será que vai acontecer? É isso que vamos tentar descobrir agora. O que vai acontecer depois disso? Se o mal já foi vencido, só pode ser uma coisa muito boa, não é mesmo? No livro de Apocalipse 21, verso 1 ao 7, diz assim: No livro de Apocalipse 21, verso 1 ao 7, diz assim:
João escreveu a sua visão assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois todas essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me mais: Está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Vejam, detetive, nesse texto que acabamos de ouvir, João viu a nova Jerusalém, como se fosse uma noiva. A noiva que João estava lendo representa a nova Jerusalém. O noivo, como vocês já sabem, é Jesus. Todos aqueles que aceitarem a Cristo como único e suficiente Salvador irão morar nesse lugar, na Nova Jerusalém. João viu que nesse lugar Jesus enxugará toda lágrima dos olhos daqueles que creram nele. Ali não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, choro, não haverá mais dor. Ele dará aos seus servos da fonte da água da vida, e o vencedor receberá tudo isso como herança. Bom saber que Jesus está preparando um lugar para nós, detetives. No livro de Apocalipse 21, do verso 23 ao 27, mais informações sobre esse lugar que João viu. E diz assim: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz. Os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém! Viram, detetives? Viram, detetives? Prestaram atenção nesse texto que João escreveu? Ah, então me digam, o que irá iluminar essa cidade, hein? Sim, a glória de Deus e de Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Muito bem! E como será a noite na nova cidade? Isso mesmo, lá não haverá noite. E quem nunca vai poder entrar nessa cidade? Ah, nada que é impuro e ninguém que pratique o que é vergonhoso ou mentiroso poderá entrar nessa cidade. Pois bem, então quem entrará na cidade? Isso mesmo, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Esse Cordeiro é Jesus. E esse lugar que João viu é o céu, detetives. O lugar que Jesus prometeu preparar para nos levar, a fim de que todos os que creem nele possam morar ali com ele eternamente. Essa é a segunda maravilhosa revelação
que encontramos hoje em Apocalipse. Aleluia! Então, depois de tudo isso que vimos sobre o futuro, será que todos nós temos o nosso nome escrito no livro da vida e pertence a Jesus? Sabem como podem ter certeza de que o nome de vocês está nesse livro, detetives? Se você já confessou o seu pecado a Jesus, reconheceu que Jesus morreu e ressuscitou para salvá-lo do pecado, com certeza o seu nome está escrito nesse livro. Mas, se você ainda não fez isso, faça hoje mesmo, pois não sabemos o dia em que Jesus voltará para buscar aqueles que têm o nome escrito nesse livro. Você, detetive, que já aceitou a Jesus como Salvador e tem o seu nome escrito no livro da vida, esteja preparado para se encontrar com Jesus. É importante você viver de acordo com a vontade de Deus e ser obediente à palavra do Senhor. Amém? Diante dessas pistas e do mistério de hoje que foi, quais as duas maravilhosas revelações de Apocalipse? E aí, já sabem quais são as duas maravilhosas revelações de Apocalipse? Já sabem? Então a nossa eureka é... Tchan, tchan, tchan. As duas maravilhosas revelações de Apocalipse são: primeiro, Jesus irá vencer Satanás. E segundo, os salvos irão morar eternamente no novo lar que Jesus está preparando para eles. Que maravilha saber disso, hein, detetives? Podemos dizer que esse é o spoiler da palavra de Deus. Já sabemos que o final será incrível, hein? Maravilhoso! Maravilhoso saber que Jesus será o vencedor e que todos os salvos vão viver com Ele para sempre no céu. Amém? E aí, gostaram da investigação de hoje? O livro de Apocalipse, ele conta o final feliz, detetive, daqueles que pertencem a Jesus e viveram felizes para sempre, aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, vão viver uma vida eterna juntinho de Deus. Tem coisa mais linda e mais preciosa do que isso? Então o livro de Apocalipse é um livro da revelação, na verdade, né? Vocês que gostam de assistir filmes e contar o final do filme para o seu amigo, o spoiler. O livro de Apocalipse é um spoiler que conta como Jesus vai vencer Satanás. Jesus vai sair vitorioso dessa história. E nós também, que somos dele, vamos sair vitoriosos juntos com ele. E o livro de Apocalipse também fala sobre o lugar que Jesus está preparando, o novo lar. Olha que lindo, Jesus está preparando um lugar para cada um de nós viver com Ele lá no céu. E lá no céu será uma festa incrível de louvor a Deus. Não vai ter chororô, não vai ter dor daqui, não vai ter enfermidade. Vai ser só alegria e louvor na presença de Deus. Será incrível. E eu estou muito ansiosa e animada para esse grande dia, hein, detetive? E você? Você está preparado para a volta de Jesus? Não? Então, olha, comece hoje acertando a sua vida com Cristo. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa fazer isso hoje mesmo, convidando Jesus para vir, morar no seu coração, dizendo para Ele que você acredita na sua morte de cruz, que você acredita na sua ressurreição e que você quer viver uma nova vida ao lado dele. E aí Jesus vai transformar o seu viver, você vai se tornar uma nova criatura, você vai se tornar um filho e uma filha de Deus e o seu nome vai estar, escrito lá no livro da vida. E no grande dia, quando você estiver ali diante de Deus, Ele vai abrir aquele livro, falar, deixa eu ver se está aqui o nome desse menino e dessa menina, desse homem, dessa mulher.
Espero que seu nome já esteja lá. Se não, não perca tempo de começar uma nova vida com Jesus, detetive. Combinado? Vamos falar com Deus, agradecer a Ele por esse livro tão precioso, por toda a história que está contada aqui e pela história final. Olha que legal, o Senhor já adiantou o final da história e Ele nos dá essa segurança, essa certeza da vida eterna com Ele. Vamos falar com Deus, cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, pelo seu livro, pela Bíblia, obrigada pela sua palavra, que do início ao fim conta uma linda história de amor por nós e com um final feliz, com um final vitorioso ao lado de Jesus. Obrigada porque desde a criação do mundo, ao longo de toda a história, o Senhor demonstrou o seu amor para conosco, para com o homem. Ó Senhor, obrigada pelo seu grande amor, que cada criança e cada junior possa receber desse teu amor, possa receber Jesus como o Senhor e Salvador e que eles possam estar preparados para o grande dia quando Jesus voltar aqui para nos buscar e nos levar para morar com Ele ali no céu. Ó Senhor, se existe alguma criança que ainda tem dúvida se ela vai ou não para o céu, viver com o Senhor, que o Senhor visite agora cada uma delas, que elas possam se arrepender dos seus pecados, reconhecer que elas são pecadoras e que elas necessitam do Senhor. Abençoe cada família, abençoe o papai, a mamãe, que eles possam conduzir cada criança, que eles possam conduzir os seus filhos à vida eterna, que eles possam ter a certeza de que os seus filhos são salvos em Jesus. Ó Deus, ajuda-nos nisso, Senhor. Ajuda cada família nesse processo de discipulado para com as suas crianças. E ajuda cada criança a tomar essa grande decisão, grande e mais importante decisão da vida. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Muito bem. Vamos agora cantar e louvar mais uma vez e aprender essa nova canção também, que fala sobre a volta de Jesus e que você precisa estar, preparado, detetive, para esse grande dia com Jesus. Vamos louvar ao Senhor?
Aleluia! Jesus Cristo vai voltar! Que maravilha saber disso! Chegou a hora da nossa atividade detetive, então preste atenção nas orientações da atividade de hoje, hein? Na atividade de hoje, você vai precisar de papel, lápis e canetinha. E você vai fazer um desenho sobre a visão que João teve ao escrever o livro de Apocalipse. O que João escreveu sobre como será a volta de Jesus. Faça um registro sobre esse livro de Apocalipse, esse livro profético detetive. Vamos lá, vamos fazer esse registro? Mãos à obra? Muito bem, como nós vimos para a atividade de hoje, vamos fazer um registro sobre o livro de Apocalipse, sobre essa revelação, essa visão que João teve, detetive. Ele escreveu ali em Apocalipse 21:1, eu vi um novo céu e uma nova terra. João ele teve uma visão sobre como deve ser o céu, escreveu ali alguns detalhes importantes. Então é isso que você vai desenhar e registrar aí e anotar esse versículo que acabei de falar. E aí, se você está participando da Escolinha Bíblica online, você vai tirar uma foto e enviar para o WhatsApp do Ministério Infantil. Se você está participando da Escolinha Bíblica presencial, nós vamos divulgar esses desenhos lindos no nosso mural virtual, lá na nossa página do Facebook e do Instagram do Ministério da Infância Boas Novas. Combinado? Vamos caprichar aí nesse desenho, detetives. Mãos à obra. Muito bem, ficamos por aqui na investigação de hoje, que foi maravilhosa conhecer essa última prateleira dessa mega biblioteca que é a Bíblia. Até aqui nós já conhecemos todas as divisões da Bíblia, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Mas essa série de investigações não para por aqui. Domingo que vem tem mais investigação, nós vamos aprender outros fatos importantes sobre a palavra de Deus e de que forma nós devemos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, detetive. Então, espero vocês aqui no próximo domingo para a investigação número 13. Olha só, estamos já na reta final, mas ainda temos aí alguns domingos pela frente. Combinado? E agora, o meu convite para você participar hoje, às 17h30, do nosso culto infantil online. Estamos embarcando numa grande aventura pelos lugares da Bíblia, conhecendo as histórias que aconteceram nesses lugares. Já fomos para o Jardim do Éden, já fomos para Betel, já fomos para Canaã, já fomos para vários lugares e conhecemos ali personagens e histórias incríveis da Bíblia que aconteceu nesses lugares. E hoje vamos embarcar mais uma vez. E eu convido você a participar conosco lá no aplicativo Zoom. Tem sido muito legal. Combinado? Que você tenha aí uma semana muito feliz, muito abençoada, cheia da presença de Deus. E a gente se vê agora no próximo domingo. Um grande beijo. Tchau!